todos. Eu sou Ana Gabriela, professora da FAO Mackenzie, e é com enorme prazer que, em nome da nossa diretora da FAO Mackenzie, a professora Angélica Thanos Benatti Alvim, eu abro a segunda edição do evento Conversas Latino-Americanas, Processos de Projetar, com a nossa convidada, Paula Zasnikoff. Paula, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui na FAO Mackenzie, ainda que seja uma recepção online. Este evento é uma parceria entre o projeto de extensão Processos de Projeto de Arquitetas Contemporâneas, coordenado por mim, no programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da FAO Mackenzie, e o coletivo Arquitetatlas, integrado pelas arquitetas Mariana Alves, Amanda Tamburos e Juliana Trama. Transmitindo, então, as minhas saudações da nossa diretoria, eu passo a palavra agora para a arquiteta Mariana Alves. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos pela presença, boa noite. Então, para quem é novo aqui, meu nome é Mariana, eu estou abrindo os encontros do Conversas Latino-Americanas Processo de Projetar desde o nosso primeiro encontro no mês passado e vamos seguir todas juntas aqui até novembro. Então, eu sou aluna do programa de mestrado da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, mas também estou aqui, como a professora Ana Gabriela já anunciou, ao lado da Juliana, da Thaís e da Amanda, enquanto representantes do coletivo Arquitetatlas, que organizou esse ciclo ao lado da professora Ana Gabriela, como representante do projeto de extensão Processos de Projeto de Arquitetas Contemporâneas, também parte do programa de pós-graduação da... Então, eu queria contar um pouco para vocês rapidamente sobre o nosso coletivo, que desenvolve desde 2018 pesquisa e curadoria de projetos contemporâneos concebidos por arquitetas em território latino-americano, e que a gente também soma forças para contribuir para o debate sobre mulheres na arquitetura, como através da construção desse evento, buscando uma narrativa mais plural da disciplina, que crie oportunidades para que cada vez mais arquitetas e estudantes identifiquem seu espaço como lugar de pertencimento e que seja um lugar reconhecido como legítimo pelos demais. E todo o conteúdo que o coletivo produz está organizado no nosso site www.arquitetatlas.com, onde vocês podem visitar e conferir os mapas, os gráficos, os levantamentos que a gente já fez. E se alguém tiver interesse em colaborar, a gente está de portas abertas esperando contato e pode chamar a gente pelas nossas redes. Eu queria fazer agora alguns agradecimentos, em especial à diretora da nossa faculdade e ao coordenador do curso, a professora Angélica Benatti Alvim, e ao coordenador, professor Luiz Guilherme, que nos apoiou na construção desse evento. Agradecemos à professora Ana Paula Calvo, coordenadora de extensão, toda a equipe de apoio das secretarias da FAUMAC, em especial a Eva e a Gilvanete. A gente agradece muito ao DAFAM, o Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, e ao Coletivo Zarra, o coletivo feminista de alunas da FAO Mackenzie, pelo apoio e empenho na divulgação desse evento. Agradecemos a todas, todos e todos que estão aqui com a gente no segundo encontro do Conversas Latino-Americanas, que recebe a arquiteta Paula Zasnikoff com a mediação da professora Ana Gabriela, e agradecemos especialmente a presença e vocês toparem estar aqui com a gente construindo esse evento. A nossa mediadora, a professora doutora Ana Gabriela Godinho Lima, é arquiteta e urbanista pela FAO-USP, com mestrado em estruturas ambientais urbanas pela mesma instituição e doutorado pela Faculdade de Educação da USP. É pós-doutora pela School of Creative Arts da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, e é autora do livro Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do século XX, publicado em 2013, além de outros livros, capítulos e artigos em periódicos nacionais e internacionais. A professora Ana Gabriela também é editora temática da Cadernos da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e também diretora suplente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Por fim, apresento a grande convidada da noite de hoje, que é a arquiteta Paula Zasnikoff, sócia-diretora do Escritório Mineiro Arquitetos Associados,
Paula se formou pela FAUSP e tornou-se mestre em Teoria e Prática de Projeto pela Universidade Federal de Minas Gerais, e sua contribuição à disciplina acontece não só pela sua atividade de concepção, desenvolvimento e construção de projetos, mas também como professora no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, e do IBMEC. Seu conjunto de trabalhos arquitetônicos é reconhecido e premiado em âmbito nacional e internacional, com destaque ao edifício do Centro Educativo Burle Marx, em Inhotim, premiado em 2010 na 7ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo e na 12ª Premiação de Arquitetura do IAB de Minas Gerais, e mais tarde, em 2014, foi premiado pelo Miss Crown Hall America's Prize, prêmio organizado pelo Colégio de Arquitetura do Instituto Tecnológico de Illinois. Outro destaque é a Galeria Cláudia Andujar, também em Inhotim, que recebeu o prêmio de melhor obra de arquitetura do Brasil pela PCA, o prêmio de obra construída da 10ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo e o prêmio do júri na Premiação Nacional da ASDEA, além de muitos outros prêmios por diversas outras obras. E desde 2020, a Paula integra a equipe de curadoria do Pavilhão do Brasil, inaugurado neste ano, na 17ª Bienal de Veneza, sob o tema Utopias da Vida Comum. Então, é com grande prazer que a gente te recebe essa noite, Paula, muito obrigada. E passo a palavra para a professora Ana Gabriela, de novo, enquanto mediadora agora. Obrigada. Muito bem, Mari, muito obrigada. Sem mais delongas, eu só vou avisar a todas e todos aqui presentes que, se vocês tiverem perguntas, podem deixar aqui no chat, elas vão ser organizadas, eu vou fazer uma edição das perguntas para que a gente possa, ao final da fala da Paula, a gente possa ter um bate-papo, conversar ainda mais um pouquinho. Lembrando que o nosso evento está previsto para durar até às 7h30. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aqui e, Paula, a palavra é toda sua. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Ana Gabriela, muito obrigada, Mariana e todo o coletivo, né? Amanda, Juliana, Thaís. Eu recebi com muita alegria esse convite desse coletivo que se dedica a essas investigações em torno do gênero e da valorização do trabalho feminino no campo arquitetônico. Fiquei muito honrada em poder contribuir de alguma maneira aí com a pesquisa de vocês, e de ter o meu trabalho como assunto aí sobre os processos criativos e como objeto de interesse desse grupo. Obrigada também à Faculdade Mackenzie, né, a Universidade Mackenzie, que está nos sediando, e todo o núcleo de pós-graduação. Bem, eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui com a apresentação que vai tá aparecendo? Sim, né? Obrigada. Bom, o convite veio em torno desse tema sobre os processos de projetar, né? Sobre os meus processos criativos, e acho que tem algo que é muito importante no meu percurso, que eu sempre fiz parte de processos coletivos, né, de criação. Então, eu estou aqui hoje como Paula, mas a maioria dos trabalhos que eu vou mostrar e que eu vou falar é fruto de um trabalho desse coletivo do qual eu faço parte, né, que é o Arquitetos Associados, como Mariana já apresentou aí na frente. E a minha fala vai um pouco resgatar hoje a minha trajetória até chegar nesse coletivo, do qual eu faço parte desde 2008, e que tem essa formação, que tem também o André Prado, o Bruno Santa Cecília, o Alexandre Brasil e o Carlos Alberto Maciel, também conhecido como Robin, que foi, inclusive, de algum modo, quem introduziu o processo colaborativo que fez Mariana pensar no nosso trabalho, né, como um objeto de pesquisa a se observar. Bem, a gente tem um modus operandi que é completamente fundamentado na liberdade de associação. Então, esses são os 5 sócios titulares do Arquitetos Associados, mas a gente tem uma liberdade de associação conforme os projetos e as demandas que aparecem no escritório. Então, não necessariamente
os projetos são dos 5, cada um tem uma formação diferente, né? Cada projeto é tratado de um modo especial, e foi também essa maneira de atuar que permitiu que a gente começasse a trabalhar lá atrás, como eu vou contar um pouquinho para vocês. Além de atuar no escritório, né, como no desenvolvimento de projetos, todos nós somos professores, a Mariana também já falou aí na apresentação, né? Mas acho que de algum modo isso reflete também na nossa prática, né? A gente sempre aborda cada projeto como uma demanda específica, e esse nome, assim, arquitetos associados, quase como um aposto, né? Ele mostra de alguma maneira essa nossa busca por uma diminuição, ou enfim, uma tentativa de não ter os trabalhos tão autorais, no sentido de ter uma assinatura comum, né? No sentido de criar uma grife, mas de ter respostas a cada demanda específica. E é um pouco o que a gente tem tentado fazer. Eu vou falar um pouco dos nossos processos, mas achei importante ter esse preâmbulo, né? Como que abre essa fala. Nós estamos, então, em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, né, que foi projetada para ser a capital do estado, trazendo a capital de Ouro Preto para esse lugar que foi planejado por Arão Reis inicialmente, né, e que hoje, inicialmente, tinha esse perímetro da Avenida Contorno, mas a minha fala vai partir e centrar bastante na minha trajetória a partir desse núcleo de trabalhos que a gente desenvolveu lá em Inhotim, né, que está a 60 quilômetros de Belo Horizonte, na cidade de Brumadinho, e que é esse centro de arte contemporânea que, enfim, imagino que a maioria de vocês já conheça, mas que eu tive a oportunidade de trabalhar assim que eu me mudei para cá. Como a Mariana falou também, eu estudei em São Paulo, me formei em São Paulo, na FAO, e, bom, algo também como preâmbulo que eu queria ter dito era que desde então, dessa minha formação aí em São Paulo, esse trabalho coletivo já foi presente também nesse início da minha carreira, né? Tanto na vida acadêmica quanto também na profissional. Eu me lembro, na época de estudante, na verdade, havia na FAO assim, um interesse em desenvolver trabalhos coletivos muito grandes, e a gente fez, inclusive, o trabalho de graduação desenvolvido em grupo, que era algo bem inusual assim, para o momento, né? Então, havia lá uma proposta coletiva e eu, Fernanda Palmieri, Fernanda Neiva, Rita Martinucci, desenvolvíamos cada uma proposta. Esse grupo também, mais para frente, se tornou um outro coletivo de arquitetos que se chamava Arquitetos Cooperantes, aí em São Paulo. Estou dizendo isso como um preâmbulo dessa atuação coletiva que é anterior à minha vinda para cá. Bom, chegando aqui em Belo Horizonte, então, onde eu vim desenvolver o mestrado, eu comecei a trabalhar em Inhotim dentro da instituição, que foi um primeiro local onde eu trabalhei que não era um escritório de arquitetura, né, atuando com projetos de arquitetura, mas de diversas maneiras, inclusive na área de expografia, enfim, apoio a outros tipos de projeto, como, por exemplo, alguns que eu vou mostrar aqui, como, por exemplo, o Sonic Pavilion, projeto que foi construído em 2009, que é projeto do artista Doug Aitken, né? E que a arquitetura fazia parte, então, desse projeto de arte como uma disciplina complementar. Esse pavilhão é composto, então, por essa planta circular que tem um furo central que amplifica o som da terra. E ele era essa ideia, né, um projeto genérico, vamos dizer assim, que poderia ser aplicado em muitos lugares quando foi adquirido por Inhotim, e Inhotim tem essa característica de fazer e realizar trabalhos site-específicos com muita liberdade, né, para o artista.
Eu atuei, então, nesse trabalho junto com a arquiteta Isako Ishiki, que fazia parte do escritório do Doug, e nós desenvolvemos, então, o executivo, né, desse projeto, que do estúdio do Doug Aitken. Claro, fazendo parte da escolha do terreno, da implantação e adequando, né, esse projeto a esse contexto tão particular. Algumas fotos, então, dele pronto. Isso também aconteceu com Matthew Barney, com o pavilhão Della Lâmina, em que foi feita essas cúpulas geodésicas para abrigar o trator, né, que faz parte de uma videoinstalação que já era do acervo de Inhotim. Também um projeto conceitual que faz parte da obra de arte e que trabalhei junto com o estúdio deles para viabilizar essa construção aqui nesse lugar, que foi algo bastante particular, né? Talvez no contexto em que Matthew planejou nos Estados Unidos seja muito simples viabilizar estruturas geodésicas, mas aqui no nosso contexto em Brumadinho foi bastante difícil, foi uma pesquisa bem longa para conseguir viabilizar esse projeto até ele ser concluído, em 2009 também. Um outro dessa época é o projeto Folie, da Valesca Soares, que era um pavilhão que ela já tinha feito na Bienal de Veneza, que abriga a obra Folie, como eu já falei. Aí ele está instalado em Veneza, então nosso trabalho foi trazer ele, adequá-lo para ser uma instalação permanente, né? Em Veneza, enfim, tinha essa duração do período da exposição. O pavilhão tem esse filme dentro que foi feito no Museu de Arte da Pampulha, né, o projeto original do Cassino, do Oscar Niemeyer, aqui em Belo Horizonte. Tem esses filmes, então, tem esse filme em que você entra numa imersão, né, e dança junto com os personagens em escala real, que são projetados. Nosso desafio maior foi tornar, então, esse projeto uma construção de longa duração, né? E que então teria climatização, teria que ter um tratamento mais pesado de impermeabilização da cobertura de madeira, enfim. Eu resgatei essa foto de uma maquete 1:1 que a gente fez algum dia que Valesca está lá, ela está aqui atrás, olhando aí a implantação para definir o local exato. Então, que conta com toda essa equipe, esse aparato do museu, né, uma equipe técnica que monta, constrói as obras e que ajuda, inclusive, nesse tipo de decisão, né, na implantação desta obra. E aí ele implantado, então, lá em Inhotim. O primeiro projeto que eu desenvolvi lá de modo mais autoral, vamos dizer assim, foi a Galeria da Doris Salcedo, que abriga a obra Nida, e também foi concluída em 2008. Essa obra é uma obra que já existia, que a Doris tinha feito para White Cube. Essa foto é uma foto da instalação original, e que Inhotim adquiriu, mas ela é completamente feita a partir do espaço da galeria, né? Então ela tem proporções muito determinadas, e num primeiro momento, então, a gente passou por essa análise de entender se haveria um espaço adequado já pré-existente, percebemos que não, e então projetou-se um edifício específico para abrigar essa obra. E para isso eu contei também com a parceria do Carlos Granada, que é arquiteto que trabalha no estúdio trabalhava, eu não sei dizer hoje se ele ainda está lá, mas acredito que sim, trabalhava junto com Doris, e que tinha sido a pessoa que coordenou toda a montagem desse trabalho na White Cube. Aqui a gente tem lado a lado a foto da instalação da obra na White Cube e da instalação na obra em Inhotim, depois do prédio construído. Reproduzindo de alguma maneira, então, essas proporções, né,
do edifício, mas com uma certa ambiência, né? Essa luz translúcida no teto, mas que tem uma diferença, especialmente quanto à implantação, e que tem questões de implantação que são específicas, né? O lugar escolhido para colocar esse edifício era exatamente numa fronteira, assim, entre uma paisagem de jardim muito clara e de uma mata um pouco mais nativa, e não por acaso foi escolhido este lugar, né? Essa obra trata justamente, né, dessa questão que passa pelas fronteiras dos refugiados, e a gente, ao invés de fazer a entrada central, como era na White Cube, em função dessa localização, resolveu deslocar, então, esse acesso para a lateral e colocar ele perpendicular a essa estrada principal, criando e deslocando um pouco, então, essa percepção inicial da obra e criando um ambiente que te prepara para entrar na sala propriamente dita, né, essa antecâmara de acesso. Nesse ponto aqui, então, eu vou chegar no primeiro projeto que desenvolvi com alguém dos arquitetos associados, que é o Alexandre Brasil. Eu ainda estava trabalhando dentro de Inhotim, mas foi uma demanda maior, né, de um projeto maior, que a gente achou pertinente haver uma parceria. Eu tinha começado a desenvolver com ele outros projetos, um residencial que a gente tinha feito em Nova Lima, e percebido que a parceria funcionava, então chamei ele para participar desse projeto comigo. E é um centro educativo que recebe atividades ligadas ao setor educativo do museu, né, em todas as áreas que o museu atua. Enfim, arte, botânica e todos os outros setores. Ele é composto como programa por essas salas, ateliês, um pequeno teatro, uma biblioteca e uma área de acolhimento. O terreno destinado a esse projeto, inicialmente, era exatamente essa área que está fora do brejo, né, fora do lago onde ele está situado. E nos parecia muito importante que esse projeto devesse ser implantado de um modo que não fosse algo muito presente nessa paisagem, né, muito vertical. E foi essa consideração da paisagem, que é algo muito fundamental em toda a nossa atuação em Inhotim, nesse contexto, que nos fez pensar nessa implantação que atravessa o lago, né? Que gera, então, esses dois braços do edifício, que recebe as salas de aula nesse setor e a biblioteca no outro. Por ser um edifício que acolhe as atividades educativas, a gente teve aqui uma liberdade maior em relação à climatização, né? A maioria dos prédios que recebem as obras de arte tem um rígido controle quanto a isso, né? E aqui, então, a gente pode tratar esse edifício como uma área avarandada, né? Como uma cobertura, uma sombra que recebe esses grupos de visitantes e especialmente estudantes, né? No momento que ele foi feito, a gente imaginava sempre que ele seria uma porta de entrada para esses grupos grandes de estudantes que chegam e são depois distribuídos aí na visitação do museu. Então, ele consegue fazer isso de uma maneira muito sutil, apenas com uma sombra, né, com uma cobertura, e explorando essas áreas avarandadas, criando a partir dessa implantação que tenta preservar a paisagem e colocar ele como um objeto mais silencioso, considerando a topografia e criando essa arquibancada de acesso, né, que recebe, então, os grupos de visitantes do museu.
Ele é implantado numa cota intermediária entre dois lagos dessa paisagem artificial e pela primeira vez, então, lá a gente conseguiu estabelecer a arquitetura como um suporte paisagístico também. Então, essas coberturas desse edifício são dois grandes espelhos d'água que criam aí mais um nível de água nesse complexo de lagos, né, artificiais, e que deixa essa edificação um pouco menos aparente, né, nessa situação, nessa paisagem. É bem curioso que essa cobertura, então, com esse espelho d'água, né, inaugurou um tipo novo de paisagismo e depois, posteriormente, recebeu a obra da Yayoi Kusama, o Narcissus Garden, que não estava prevista, né, a princípio, para ir para este lugar. Foi a partir do projeto de arquitetura. É claro que a equipe curatorial, que sempre foi muito presente em todos esses trabalhos, né, pensava em usá-la como suporte, em usar esse espaço como suporte, mas não havia essa premissa de que esse trabalho estivesse aí. Veio depois o que nos deu enorme alegria, especialmente por compor um suporte silencioso, né, para essa paisagem. Eu me lembro que no dia da inauguração, o Rodrigo Moura, que é um dos curadores, mencionou exatamente isso, assim, na verdade, ele não mencionou isso, ele mencionou que esse era um espaço que estava sintetizando, de algum modo, um ideal grande de Inhotim, que é uma interação entre a arte e a natureza. E ele falou isso sem mencionar arquitetura, o que eu achei muito bom, porque ser esse suporte silencioso era exatamente o que a gente pretendia com essa implantação. Em seguida desse projeto, então, foi o que marca a minha saída da instituição e essa associação com esse grupo, com uma demanda de projetos maiores. E esse projeto da Grande Galeria foi, então, uma galeria planejada para ser o maior complexo expositivo que havia até então, lá em Inhotim. Na verdade, ele nunca foi construído, mas foi o que consolidou a nossa associação como grupo. Foi o primeiro, então, que a gente se debruçou a pensar os 5 juntos, né? E que, apesar de não ter sido construído, trouxe uma série de discussões que alimentou nosso trabalho lá dentro por muito tempo, e que gerou projetos que são diretamente relacionados, inclusive formalmente, com esse daqui. Um deles é, então, a Galeria Cosmococas, né? Esse sim foi construído. Na verdade, a discussão sobre esse projeto, sobre a implantação dessas galerias, estava inserida na Grande Galeria. Cogitava-se, então, que esse conjunto de obras estivesse naquele complexo, e durante as discussões de projeto decidiu-se por fazer um edifício exclusivamente para esse conjunto de obras, num terreno que era muito próximo a esse que estava destinado à Grande Galeria, que tem características similares, né? Uma topografia bastante acidentada, né? E que está num limite aí entre paisagens do museu também, uma mata nativa, um jardim muito consolidado e uma área de pasto que pretendia ser, naquele momento, então, uma área de esculturas, como hoje está, né? E essa estratégia de implantação, assim como a Grande Galeria, toma como partido esse prolongamento, né, do terreno e a criação de uma grande cobertura, de modo que esse objeto não apareça como edificação para quem chega por cima, né? Ele aparece como paisagem, né, como chão, essa quinta cobertura, essa quinta fachada que é a cobertura do edifício, que é essa laje gramada.
Então, ele aparece quase como um traço, né? Um muro que se desdobra e cria esse objeto ambíguo, né? Que por cima não há fachada e por baixo, para quem chega, se estabelece como uma edificação sem grandes aparatos arquitetônicos, né? Elementos que a gente identifique claramente. Bom, ele abriga 5 obras, 5 das cosmococas do Hélio Oiticica e do Neville de Almeida, também com proporções muito claramente definidas e condições de instalação específicas, né? E havia essa premissa de que não houvesse um circuito de visitação com uma ordem pré-estabelecida. Então, que essas salas pudessem ser experimentadas sem uma ordem estabelecida pela arquitetura, né? É muito comum que as pessoas falem para a gente que entram aí e se perdem e parece uma coisa um pouco labiríntica, e isso é proposital, né? A ideia era justamente que a gente não tivesse essa sugestão de um encadeamento de visitação pré-estabelecido. Então, para isso, a gente solta cada uma delas, o que era muito oportuno também para um isolamento acústico, que é necessário, porque todas são instalações com um som muito alto, né, e projeções, cada uma com a sua especificidade, em que se pretende fazer uma imersão muito forte, né, em que o visitante, a pessoa, o usuário se transforma, né, em parte dessa obra. Enfim, mas esse deslocamento das salas em cinco volumes que não se comunicam é muito oportuno para esse isolamento acústico e cria essa ambiência de um hall de entrada com um pé direito mais baixo, que acolhe a visitação, né? E que, de algum modo, também amplifica essa experiência de entrar nas salas com um pé direito mais alto, né? Uma estratégia de comprimir para gerar essa explosão arquitetônica em cada uma das salas. Cada uma com a sua especificidade, uma delas, inclusive, com uma piscina, né? Que as fotos, achei interessante resgatar as fotos da maquete, já que estamos falando de processos. Especialmente nessa, na Grande Galeria, a gente passou por inúmeras maquetes para chegar nessa conformação. E eu gosto especialmente desse desenho da cobertura e dessa foto tirada do Google Earth, né, em que o edifício quase que desaparece, né, ele vira uma linha nesse imenso verde. Essa relação com a paisagem é sempre um tema muito importante em todos esses projetos, né? A consideração das pré-existências é algo que, de algum modo, também nos aproximou, os 5 arquitetos desse grupo, como um coletivo. Enfim, eu acho que de modos distintos, né? Como eu encarava isso e como os meus sócios, ou cada um de nós, mas acho que esse é algo que passa a nossa atuação e que aqui a gente pode experimentar de um jeito muito profundo. Paralelo à galeria, às Cosmococas, a gente desenvolveu a galeria do Miguel Rio Branco, na mesma época, também com 5, que era também um projeto que já estava sendo discutido, né? O Miguel é um artista muito importante na coleção, foi fundamental, inclusive, para a formação de Inhotim, né? Como um artista que sugeriu ao Bernardo Paes, que é o grande idealizador, né? Dessa instituição, que ele fizesse um museu de arte contemporânea lá atrás, né? E então ele já vinha desenvolvendo em outro terreno, inclusive ele já tinha pensado, era um terreno que a princípio ia ser a Grande Galeria, depois mudou, e nesse momento em que se decidiu por esse terreno aqui que a gente vê na foto, então, envolvemos os 5, os curadores a princípio pensavam, imaginavam que haveria uma sala de exposição
muito grande de pé direito, muito alto, e uma segunda sala com uma flexibilidade maior e que pudesse ter uma rotatividade, né, no que fosse exposto e diálogos possíveis entre o trabalho do Miguel e outros possíveis, né? Nesse terreno que tem esse aterro e essa declividade alta. E um dos desafios era fazer então com que esse edifício não se colocasse na paisagem de um modo muito presente, né? Eles pensavam, a princípio, que essa galeria de pé direito mais alto estaria aqui na frente. Era uma imagem inicial, que eu acho que até estava aí nesses primeiros desenhos que eu resgatei aqui, procurando fotos da época para montar essa fala. Esse é o dia que a gente foi conhecer o terreno juntos, né? E a gente imaginou, então, que deveria, como estratégia, ao invés de ter essa sala de pé direito mais alto aqui na frente do terreno, colocá-la para dentro, né, e mexer na topografia de modo que esse volume não aparecesse tanto. Então, com essa manipulação do terreno, a gente faz com que ela não se apresente como volume e priorize esse outro volume superior, né, feito em aço cortem, que recebe essa outra sala, que tem uma flexibilidade um pouco maior, uma área de exposição também mais maior. Bom, eu coloquei essa foto que eu acho importante mencionar, acho que eu não disse até agora também. Em Inhotim tinha essa equipe, né, de construção própria, e com todos esses anos de atuação, a gente foi entendendo as habilidades e entendendo os recursos disponíveis e como melhor utilizá-los, né? Esse senhor que está aí é o Gabriel, o serralheiro, que trabalha até hoje, acho, lá, que foi fundamental na consolidação dessa obra, né? Assim como ele, muitos outros são fundamentais em todas as nossas escolhas de projeto dessas galerias. Eu estou falando bem rapidamente, passando, porque o tema não é especificamente o projeto, né, mas esse processo. Então, eu quis mencionar que esse saber e essa equipe também são fundamentais nas nossas escolhas arquitetônicas, né? Aí alguns cortes. Bom, essa parte de baixo ela toda é feita em concreto, né? E a parte superior com essa estrutura em steel frame, o aço cortem que faz o fechamento da galeria, que coloca esse volume superior quase que flutuando aí sobre aquela sala maior de pé direito duplo, recuada em relação ao acesso principal, e que cria também essa condição de visitação, né, com uma luz alta, que é justamente o pavimento de acesso, né, um aquário, assim. Nessa montagem, então, recebeu esse vidro, essa película translúcida, mas a gente achava muito bonito imaginar que isso pudesse ter uma visibilidade direta. Hoje ela é uma transição entre esse pavilhão e o da Cláudia Andujar. No momento que ela foi feita, isso ainda não acontecia. Então, chegamos na Cláudia Andujar, que eu acho que é o projeto que tem a maior síntese de tudo que a gente experimentou nos outros, que é um projeto destinado ao trabalho que ela desenvolve junto com os Yanomami, né? E que teve, então, essa grande discussão sobre como implantá-lo também, né, nessa paisagem, num lugar alto. Era uma preocupação nossa que isso não se apresentasse também a quem chega pela parte inferior do museu, como um objeto muito presente, e de toda uma ambientação de como a exposição seria apresentada.
haviam três grandes grupos, né, vamos dizer assim, de obras e de salas, e também, nesse caso aqui, a gente previu e foi implantada uma reserva técnica só nesta galeria, apenas para esta galeria. Acho que um dos elementos que mais marca, né, é essa fachada de tijolo que tenta traduzir um pouco a ambiência dessa mata que circunda a galeria, né? Essa luz filtrada que está nesse percurso entre a Galeria do Miguel Rio Branco e aí nas trilhas de acesso, que são o acesso principal dessa galeria, era algo que a gente perseguia como uma imagem a ser reproduzida, e passamos por diversas tentativas. Assim, no primeiro momento, esse projeto a gente imaginou que ele fosse ser feito, uma primeira proposta lá atrás, que ele fosse ser feito em concreto armado, com a forma feita das árvores que fossem extraídas para a implantação dele. E, no fim, essa proposta evoluiu para o que está aí, que é esse tijolo, que também imaginamos, num primeiro momento, que seria construído de um modo mais industrializado, com alguma pré-fabricação, né, em painéis que fossem assentados, mas que por uma conjuntura da própria instituição, que tinha uma mão de obra muito disponível naquele momento, que precisava, queria mantê-los empregados, a gente resolveu fazer o assentamento no local, né? E é curioso porque é um jogo de uma regra, assim, né? A gente tem três situações aí com assentamento em que o tijolo sobressai para fora e que os pedreiros poderiam definir, então, essa sequência a partir dessas três combinações e dentro dessa faixa, entre das faixas horizontais, em que a regra era não fazer coincidir as verticais. Então, isso dá uma certa aleatoriedade e uma ordem, né? Assim, uma ordem construtiva que gera aleatoriedade e decisão também no canteiro de obras, né? O que é bonito e que, de algum modo, também reproduz uma indefinição do desenho, né? Esse painel, esse tijolo segue para dentro desse eixo de circulação que organiza os espaços principais da galeria, né? E ela cria esses pátios e lugares de saída a partir da disposição dessas 5 salas principais, que fazem pausas e que trazem um pouco da paisagem para dentro do edifício, né? Para dentro da galeria. Nas fotos internas. Esse recinto de entrada traz também esse pergolado, que de alguma maneira acho que é onde simplifica mais aquela ideia da luz filtrada, né, e faz essa transição da mata para esse espaço interior de exposição. Bom, esse conjunto de obras, então, acabou que nos levou para uma atuação em edifícios, né, em instituições museais. A gente hoje, eu estou feliz e quis mostrar esse projeto, porque hoje mesmo aconteceu a inauguração, a pré-inauguração da sede do Museu Casa do Pontal, que é um museu no Rio de Janeiro, que tem um acervo maravilhoso de arte popular. A gente está envolvido nesse projeto desde 2007. Bom, o Museu Casa do Pontal, ele tinha essa sede, que é essa imagem dessa casa, né, do colecionador Jacques Beck, que fez uma coleção incrível e criou essa instituição, e que estava ameaçada, que estava com seu acervo ameaçado em função de uma urbanização no entorno,
que elevou a cota desse entorno imediato aí à sede do museu e colocou em risco um lugar que já tinha uma propensão a alagamento, amplificou essa situação e colocou o museu e o acervo em risco. Essa foto é lastimável, mas a gente acompanhou várias vezes essa tragédia anunciada acontecer. Num primeiro momento, a gente entrou projetando, inclusive, um anexo, está aqui esse corte, um anexo que elevava, então, uma construção para garantir a salvaguarda do acervo, né, e permitir que, ainda que esse terreno passasse por alagamentos, a visitação e o acervo estivessem resguardados. Felizmente, foi uma saga assim, de negociação e de... aí a imagem, né, dessa palafita. De negociação até que se conseguiu esse terreno na Barra da Tijuca, que é onde hoje está sendo inaugurada a nova sede do Museu do Plantal, perto da Lagoa de Jacarepaguá, que aparece aí nessa imagem, né? Mas que era um terreno que a gente costumava chamar de uma folha em branco, né? Um terreno que, claro, tem essa vista maravilhosa da Pedra da Gávea e tal, mas que é completamente distinto daquela situação da casa do Museu do Pontal, imerso numa natureza muito exuberante e que era algo muito fundamental da visitação ao museu, né? Aquela casa no meio daquela paisagem. Então, nos pareceu que neste projeto a gente deveria tentar reproduzir essa experiência também, né? E a gente partiu dessa leitura, dessa qualidade desse espaço e dessa interação que ele estabelece com suas áreas externas, né? Com seus jardins e com seus espaços, como é esse círculo de pedra portuguesa, onde tantas coisas acontecem, para nortear essa construção dessa nova paisagem, né? Então, aqui é um corte em que a gente vê embaixo só o terreno, quase como essa folha em branco, como eu disse, e começamos a especular que pudessem haver variações topográficas, espelho d'água e vegetação para qualificar esse ambiente e criar um sistema estrutural para edificação que dialogasse com isso. Então, o edifício, ele parte de uma leitura de uma proposição de um sistema ambiental, né, uma malha, um grid, com uma lógica muito clara, são 9 metros por 9 metros, paredes de concreto que são posicionadas no eixo longitudinal e vigas metálicas que estão no eixo transversal e alguns vazios e reentrâncias que tentam levar essa ambiência externa também, trazer alguma qualidade espacial e ambiental para esses espaços. A ideia era que isso pudesse também acolher mudanças dessa instituição ao longo do tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Esse projeto, esse desenho que eu estou mostrando para vocês, na verdade, era a proposta inicial. Ao longo das negociações e com o que foi viabilizado, essa área foi restrita. Essa etapa que hoje está sendo inaugurada, na verdade, é uma parte deste prédio principal, né, que foi adaptado para isso, mas que segue essa ideia, né, de um sistema ambiental feito para receber essas imprevisibilidades, que de algum modo é uma maneira de olhar para a sustentabilidade também, né? Assim, o tempo colocado como uma variável e as mudanças de uso que podem ocorrer ao longo da vida de um edifício serem acomodadas de um modo com alguma previsibilidade construtiva e arquitetônica, né? Sem grandes surpresas. Então, aqui são fotos recentes, não são de hoje, o jardim estava sendo colocado, é interessante que eles conseguiram levar algumas árvores da sede antiga para cá. O projeto de paisagismo é do escritório Burle Marx.
Então, aqui a gente consegue ver, né, que essa implantação que hoje está lá não é a proposta completa, mas que está acomodando muito bem a coleção e o acervo. Pode ser que realmente fique definitiva e não cresça mais, mas que pode crescer, né? Está previsto. Essa imagem, então, vamos lembrar do que era aquela primeira, né? Daquela primeira imagem da folha de papel em branco, e isso é o que está se transformando. Eu acho bonito a gente pensar nisso ao longo do tempo, né? Pensar que esse é só o começo, que esse museu vai se transformando na medida que o tempo passa, que ele tende a ficar cada vez mais exuberante. Bem, agora eu vou mostrar esse projeto que está em desenvolvimento, enfim, hoje no escritório. Também hoje tivemos uma entrega final desse projeto da Pina Contemporânea no Parque da Luz, em São Paulo, que é também composto pelos 5 sócios, além do Silvio Oxman, um arquiteto aí de São Paulo, com vasta experiência em intervenção em patrimônio, né? Que é algo fundamental para esse projeto, que é uma nova edificação da Pinacoteca do Estado, né? Também no Parque da Luz, ao lado, no extremo oposto, né, em que está localizada hoje a Pinacoteca do Estado, o prédio do Ramos Azevedo, a intervenção do Paulo Mendes da Rocha, Pina Luz, e que está localizada nesse contexto tão especial e tão cheio de questões históricas, né, de camadas do tempo. Essa imagem mostra um pouco a envoltória de cada uma da área de influência, né, de cada um desses edifícios que estão aí no entorno e que interferem na altimetria ou e na implantação deste edifício, que é composto, na verdade, como eu estou dizendo, por várias camadas, né? Esse edifício era a Escola Prudente de Moraes, que foi a Escola Modelo da Luz, né? Nessa imagem aqui à esquerda é o edifício original, né, do Ramos de Azevedo, que foi incendiado, pegou fogo e não existe mais, mas existe um reminiscente atrás dessa escola original e também uma estrutura desse pavilhão que aparece aqui esboçado nessa foto, mas que quase não há levantamento dele, que hoje está sendo recuperado, então, nessa proposta. E um segundo momento, que é o edifício moderno, né, do Hélio Duarte, do convênio escolar, que abrigou por muito tempo a Escola Prudente de Moraes, mas que hoje, enfim, está desativada e que foi destinada, então, à Pinacoteca do Estado para se transformar nesse novo espaço, que é a Pina Contemporânea, que vai receber, então, uma série de programas do museu, né? Áreas expositivas, biblioteca, centro de documentação, loja, restaurante, setor educativo e um grande espaço de eventos públicos externos, uma praça aberta, né? Como eu vou mostrar para vocês. A gente partiu nesse projeto de uma leitura de exemplos de arquitetura com tetos iluminados, né? Então, essa é uma imagem do pavilhão nórdico em Veneza, que é uma grande referência para a gente. É impossível não mencionar a FAUSP, né, do Vila Nova Artigas, e a reedição do desenho dela no pavilhão de Osaka, pelo Paulo Mendes da Rocha, com outro tipo de luz e de desenho. E, claro, a própria Pinacoteca do Estado, em que o Paulo Mendes da Rocha usa essa cobertura metálica, transformando completamente, né, o projeto original e trazendo essa ambiência muito marcante, né, para o octógono, que a gente tenta, de algum modo, reeditar
na nossa proposição, a partir de um espaço aberto, de uma grande cobertura feita em madeira laminada colada, que é o elemento articulador entre todos esses outros tempos, né, que eu mencionei. O edifício moderno, junto à Avenida Tiradentes, do convênio escolar, do Hélio Duarte, e os remanescentes do Ramo de Azevedo, na parte posterior, que são, então, organizados a partir desse grande quadrado pergolado, que é implantado a partir dessa leitura de dois eixos principais existentes lá, né? Esse eixo leste-oeste, entre a Estação da Luz e a Estação Tiradentes do metrô, paralelo à Avenida Tiradentes, um eixo de articulação urbana, né? Uma mudança que já foi iniciada, então, pelo Paulo Mendes da Rocha, quando ele muda a entrada da Pinacoteca, da Avenida Tiradentes para a Estação da Luz, e um eixo de articulação do edifício, né? Que é esse norte-sul, que estabelece uma relação direta com o prédio que organiza toda a nossa intervenção. Também aqui é importante mencionar essa luz do parque, que a gente procura reeditar nessa grande cobertura, então, que organiza toda essa intervenção. Esse pergolado de madeira, que de algum modo tenta reproduzir a diversidade dessa luz existente no parque e trazer essa ambiência para dentro desta praça pública, que é o espaço central dessa intervenção. Então, nessa imagem a gente consegue perceber essa praça inclinada, que pode acolher eventos diversos, né, e que direciona já para a área expositiva principal, que está enterrada, que está no subterrâneo. Nessa perspectiva, a gente consegue entender aqui essa demolição que vai haver de uma série de anexos que foram sendo construídos ao longo do tempo. Então, uma área a suprimir aí de 1.500 metros quadrados aproximadamente. E esses eixos que estão estabelecidos que eu mencionei na primeira imagem, né? Esse leste-oeste, o norte-sul, que organiza, então, a implantação dessa cobertura e da exposição na parte subterrânea, com uma área de restaurante e um mirante elevado que nos coloca na altura da Copa das Árvores do Parque da Luz. O edifício à esquerda, então, ele também vai receber uma área expositiva e ele resgatou esse pórtico que era remanescente da escola do Ramos de Azevedo e que reconstrói, na verdade, essa edificação de um modo muito silencioso, né? Preservando uma ambiência que existia antes. Aí é uma imagem da Avenida Tiradentes e a outra do Parque da Luz. Bem, aqui vou dar um salto, então, passando dos museus para o processo colaborativo, que foi o que a Mariana que fez, a Mariana nos pensar na gente, né? Esse projeto da moradia estudantil da Unifesp foi o resultado de um concurso nacional em que a gente resolveu experimentar um processo colaborativo que foi trazido para a gente através do Robin, o Carlos Alberto, um dos nossos sócios, né? Pela escola, que é professor da Federal, então pelo professor José Cabral, em discussões que eles tiveram lá, acerca da implantação mesmo da Escola de Arquitetura no campus da Pampulha, e que introduziu esse método, que consiste em rodadas de projeto em que
cada membro envolvido da equipe traz a sua própria ideia desenvolvida e que essa ideia, ela troca de mãos a cada rodada em que a equipe se encontra para discutir o projeto. Então, é uma ideia dessa diluição autoral, né? As ideias vão se transformando coletivamente e a tendência, então, é que as ideias mais consistentes e fortes prevaleçam até que o grupo chegue, então, em um vetor comum, né? E a primeira vez que a gente fez isso dentro do escritório foi com esse concurso. Esse é um processo muito interessante de projeto, e curiosamente, a primeira vez que a gente experimentou, a gente ganhou o concurso, então ele foi bem efetivo, né? Foi muito bacana experimentar no concurso. A gente tem essa prática grande também, né? De participar muito de concursos públicos, e acho que é um momento sempre são momentos de discussão arquitetônica de um modo muito livre e amplo, né? Em que a gente pode ter essa liberdade maior. De um modo geral, o nosso escritório ele não segue processos de produção muito hierarquizados. Eu até recomendo para vocês, falando, né, nesse tema dos processos, há um texto que o André Prado, nosso sócio, escreveu para esse livro que a gente fez quando o escritório fez 20 anos, que trata um pouco desses nossos processos criativos juntos, que se chama Decápoda. Ele resgata essa imagem de uma lagosta ou de um camarão, né, que tem um sistema nervoso central e 10 membros, né, articulados por ele, com a ideia de uma hierarquia, né, com um movimento sincronizado, que não é o que acontece com a gente. Nós somos 10 mãos, 10 sócios, 5 sócios, mas que têm autonomia, que têm uma horizontalidade. Todos os nossos processos não são, então, não tem essa figura centralizada e hierarquizada. Não quer dizer que ele não tenha em momentos da produção, né, coordenações ou alguém que possa ter uma decisão em detrimento de outros, mas de um modo geral são construções muito horizontais e muito abertas à experimentação. E eu acho que esse grupo que eu estou, enfim, esse grupo Arquitetos Associados de algum modo, falando um pouco, né, desse percurso de trabalhar coletivamente que aconteceu na minha trajetória, desde que eu saí da faculdade até aqui. Eu acho que esse modo de operar que eu encontrei nesse grupo é o mais horizontal e é o mais aberto à escuta que eu participei até hoje. Nesse caso específico do processo colaborativo foi muito interessante, mas é também algo muito difícil de implantar no escritório como uma atuação permanente, porque demanda muito tempo de trabalho, né? Todos estão sempre envolvidos, não só nas horas que estão juntos, mas também quando estão fora. Bom, enfim, o resultado desse projeto então essa edificação, que também conta muito com que parte, né, da leitura da paisagem para estabelecer essa implantação e que cria assim duas estratégias diferentes, uma que está nas lâminas, que estão as habitações, que estão as unidades estudantis, que foi um ponto de partida, né? Esse desenho é um desenho da primeira rodada, que foi muito curioso, porque vários de nós partimos, então, da leitura dessa unidade habitacional e a planta era muito semelhante para todos os componentes. Enfim, mesmo trabalhando separadamente, a gente às vezes chega em soluções muito parecidas, né? E que foi aí o que norteou essa proposta de uma sistematização a partir desse módulo de 480 por 480 metálico, em que se recebe a diversidade aí de habitações previstas, que tem, sei lá, tinha uma proposição de ter 4 quartos ou 2 quartos, ou ainda quando recebe
a habitação acessível um pouquinho maior, ou se tem um núcleo familiar um pouquinho maior, e que prevê as infraestruturas prediais, as áreas molhadas, né, nessa outra vertente, no outro módulo de 480 por 480, associado à circulação horizontal principal de acesso às unidades habitacionais. Uma ideia de pré-fabricação, né, desses componentes, que pudesse conferir uma racionalidade, uma agilidade nessa construção. Então, essas duas lâminas, elas recebem essas habitações e estabelecem aí um espaço central onde são acomodados os programas de uso múltiplo e coletivo, que são um desmembramento assim, do desenho do chão, feitos em concreto, a maioria das vezes concreto aparente, né, deixado moldado em loco, mas que são uma resposta ao desenho da topografia e do lote, de modo que vai criando sucessivas lajes ajardinadas, que são também espaços de uso, né, que acomoda aí esse edifício que vai ganhando alguns pavimentos conforme se assenta nessa topografia existente. Ele, infelizmente, não foi construído. Bom, daqui eu vou dar um salto. Não sei se eu estou falando muito rápido. Vamos lá. Tá ótimo, Paula, tá ótimo. Eu vou dar um salto agora, gente. São duas coisinhas finais que eu vou mostrar, saindo assim dessa atuação dos arquitetos associados e mostrando dois projetos. Acho que eu quis trazer, por ser esse um coletivo que valoriza o trabalho feminino, acho que eu quis trazer parcerias que são feitas com mulheres e que partem muito da afetividade. Essa daí é minha filha, em 2013, a Ana, quando eu resolvi, quando a gente percebeu que ela queria ter uma casinha de boneca, eu resolvi desenhar essa casinha para ela, resolvi experimentar, então, o método do corte a laser, né, da CNC, e fiz essa casinha que está aqui até hoje. Ela brinca, hoje está com 11 anos e ainda a usa, né? Mas eu tentei, então, bom, enfim, era uma coisa de curtição, de trazer para a infância da minha filha algo único, mas que tinha também um desejo de experimentação, né, desse método de corte, que virou para mim uma curtição e que virou depois uma marca, que se chama Gugude. Gugude é uma palavra que ela mesma inventou, a Ana também, quando ela tinha 5 anos, que usava para tudo, que traz miniaturas de arquitetura inspiradas na arquitetura moderna, com casinhas e mobiliários feitos a partir de MDF cortado a laser, feitos para destacar e montar, né? Aí são as mãozinhas de Lina e Ana montando esse joguinho. Essa é a minha parceira nessa empreitada, que é a Andréa Gomes. Ela é designer e artista plástica, minha grande amiga também. Foi ela que teve essa sacada de trazer o apelido da Ana, o Gugude, para a marca, percebendo que tinha essa coisa gráfica bonita, né? Então, em 2018, a gente lançou essa marca que explora aí esses mobiliários, esses joguinhos de brincar e montar para adultos e para crianças, né? Sempre tem essa variação, sempre exploro em todas elas o cobogó, esse elemento vazado, e alguns atributos bem modernos, né, tanto no mobiliário quanto na casa, que são raros de ver nos brinquedos que estão no mercado. Mas, acima de tudo, assim, eu acho que o que me moveu a transformar isso numa marca foi um desejo de levar para a infância
ou não sei se é um incômodo que eu tinha, né? Quando a gente está criando uma filha, especialmente mulher, acho que a gente se depõe a pensar muito nas questões de gênero, na brincadeira, né? Em como isso nos condiciona muito. E eu também, como professora, percebo como é diferente o raciocínio espacial entre as meninas e os meninos, né? Enfim, eu acho que a gente tem que se esforçar muito mais, muitas vezes, porque fomos condicionadas, de algum modo, a pensar de um certo tipo um certo tipo de jeito, né? Enfim, como as brincadeiras condicionam as questões de gênero. Acho que isso me motivou um pouco inconscientemente a criar isso e a levar essa brincadeira de montar um raciocínio espacial também para a casinha de bonecas, né? Então, e é claro que tudo isso era muito a minha curtição, né? Eu gostava de fazer isso pelo prazer, simplesmente, de fazer a brincadeira, né? Mas que são elementos que estavam, inclusive, em projetos que eu estava fazendo na época. Eu trouxe rapidamente, assim, casas desse momento, a KG em 2012, que tem esse cobogó, que é uma fachada principal, que é um elemento, inclusive, desenhado pelo Cícero Cruz, né, a partir do desenho da palhinha, ou a Residência KS em Natal, também, em 2012, que traz esse elemento vazado a partir da paginação do tijolo. Nem sempre era o cobogó, né? Essa daqui é uma casinha feita para Inhotim também, a partir de uma releitura do Jean Prouvé, na verdade do Palm Pavilion, do Rick Trivanija, que tem lá, né? Que faz essa releitura da Maison Tropicale, de Jean Prouvé. E nesse momento, então, que eu estava fazendo essas experimentações do elemento vazado do corte a laser, eu comecei a experimentar desenhos de renda nessas casinhas, nesses mobiliários, e em seguida que a gente lançou a marca, a gente fez essa linha renda para Depot Objeto, que foi uma linha exclusiva feita para eles, mas que o mobiliário, então, tem esse desenhozinho em função das rendas de bilro, das artesãs do Ceará, e que explora também na casa a rosácea nesse cobogó, mas que, de algum modo, está aí também nessa casa, que é o último projeto que eu vou mostrar, que é a Casa Renda, lá em São Paulo, em Alphaville, um projeto de 2009, que eu fiz com as minhas colegas Fernanda Neiva, Fernanda Neiva é essa, Fernanda Palmieri, para a Daniela Boaventura, que é a nossa grande amiga. Esse grupo aqui é um grupo de amigas que está junto assim nessa vida desde do colegial, vamos dizer assim, do ensino médio, né? Na minha época era colegial. Nós estudamos na mesma escola, e eu, Fernanda e Fernanda estudamos na FAO juntas. A Dani fazia, na época, faculdade de farmácia, entramos juntas para a USP. Enfim, é uma trajetória longa, carregada de afetividade, né? E cada uma de nós, arquitetas, mora em uma cidade hoje. A Fezinha está em São Paulo, eu aqui em Belo Horizonte, a Fezona está em Londres. Nós somos grandes amigas e nos juntamos para fazer no que foi, na verdade, uma composição original do escritório da Fernanda, que é o Galeria Arquitetos, que éramos nós três, quando eu estava lá em São Paulo, na Galeria Arquitetos. A gente já foi sócio um dia, a gente trabalhou a faculdade inteira juntas, assim como vocês, as meninas do Arquitetatlas, devem ser. Enfim, nos separamos, mas nos unimos agora nesse projeto para fazer o projeto dessa grande amiga, a Dani, que nos traz enorme alegria em vê-lo realizado, né? Ver a amiga construir a casa é uma alegria particular. E que a gente trouxe, então, esse elemento vazado, o cobogó, aí finalmente num desenho de renda para a fachada. Nesse momento, então, que eu estava explorando nas casinhas da minha filha, né? O elemento, a renda no mobiliário, a gente achou que poderia trazer isso
como um desenho para fachada através de uma fabricação digital, no primeiro momento. Então, os primeiros desenhos eram pensando que isso seria feito com fabricação digital, ou talvez uma chapa perfurada, mas, por fim, o que se mostrou mais adequado, mais viável, foi um elemento em concreto pré-fabricado, que é esse que está aí, a casa hoje está em obra, está sendo concluída, mas que começou a partir dessa especulação, desse elemento cortado a partir do método do CNC, né? Então, esse é o primeiro protótipo feito lá atrás, na época do anteprojeto, e aí o corte feito à mão, não mais cortado pelo computador, com a fezinha lá na obra, testando a escala do elemento vazado, os protótipos do elemento em concreto, feitos para viabilizá-lo, que, claro, tiveram um ajuste de desenho, né? O concreto tem toda a sua especificidade, os tamanhos, né, que eram possíveis de viabilizar, até chegar nesse elemento que está aí hoje instalado. Também fui atrás das fotos de maquete da época e achei bonito perceber como as fotos da obra são as mesmas, né? São os mesmos ângulos e como essa luz que a gente estava especulando aí aparece tanto nas maquetes quanto nas fotos. E foi uma surpresa ver que à noite, na verdade, é quando ele mais, pela luz da rua, que não é pontual em um só lugar, né? Ele ganha essa diversidade de luz. Bom, esse é o meu último slide. Eu achei bonito fechar com essa foto dessa obra, por muitas razões. Vocês viram que minha fala está carregada de afetividade, né, ao falar desses 2 últimos projetos. Eu acho que o projeto dessa renda, ele é uma ilustração de como os meus processos criativos se interligam e eles passam por lugares de atuação com escalas e naturezas distintas, contando com uma grande liberdade de atuação. Os meus processos são diversos, são muitos, né? Contam com múltiplas parcerias, são coletivos, sem deixar de ser individuais. Bom, eu posso concluir essa fala dizendo que esse cobogó bordado que está aí na imagem, né? Ele carrega signos historicamente associados ao masculino, né? A obra civil, a construção, o concreto, e ao feminino, o fio tecido manualmente, a renda delicada. Ele sintetiza meu desejo de que as diferenças de gênero não sejam limitadoras de nossas atuações e de nossas existências. E me agrada pensar que ele traz na sua gênese, na origem desse desenho, para mim, o anseio de uma busca por liberdade de escolha e pela consciência de que isso deve ser estimulado em todas as nossas instâncias de atuação social, na vida profissional, na pessoal e desde a infância. Obrigada, gente. Que lindo! Muito obrigada, Paula. Eu não estou vendo as pessoas, mas eu estou sentindo aqui a vibração, o entusiasmo, né, das pessoas que estavam assistindo. Lindíssima, é super inspiradora a sua fala, gostei demais. Estou aqui me segurando porque a gente tem um tempo limitado, tanta coisa para conversar, mas eu só queria abrir aqui as perguntas. Eu convidei para fazer uma pergunta especial a arquiteta e professora Patrícia Pereira Martins, que é uma querida amiga, falando de afetos, né? É uma querida amiga que trabalha na intersecção entre arte e arquitetura. Eu achei que você seria uma fantástica leitora para a sua obra. Mas antes de passar a palavra, então, à Patrícia, que eu já estou vendo aqui com a câmera ligada, eu queria só fazer essa nota de admiração e, digamos, inspiração pela sua última fala, né? O cobogó que entretece o masculino e o feminino, né? Eu lembro de uma fala da Virginia Woolf, que fala que toda criação, o processo criativo, ele é andrógeno. O feminino e o masculino se fertilizam na nossa mente, se fertilizam dentro da gente. A gente mobiliza masculino e feminino para criar. E a gente nota isso em todo o seu trabalho. Acho que você está falando sobre isso. Achei muito bonita, inspiradora. Depois a gente pode continuar essa conversa depois, mas agora eu quero passar, antes de abrir para as perguntas que foram enviadas aqui, eu queria passar a palavra à professora
Patrícia para fazer a sua pergunta. Patrícia, bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite, de fazer essa comediação aqui hoje comigo. Imagina, é um prazer. Eu estava aqui na coxia só observando de boa, e é um prazer poder falar aqui com vocês. Paula, muito obrigada pela sua apresentação, prazer te conhecer. O Inhotim é um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida, e é fantástico poder conhecer a pessoa por trás, né, de tantos projetos maravilhosos e transformadores, assim, no sentido da percepção, né? Lá no Mackenzie eu tenho um grupo que estuda a intersecção entre arte e arquitetura, então eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que, na verdade, assim, depois eu fiquei pensando, né? Acho que seu trabalho já disse muito, tudo, né? Mas eu acho sempre bom falar. Eu acho que uma das grandes questões contemporâneas sobre a arquitetura de museu e galeria é aquela dicotomia entre o espaço neutro, cubo branco, né? Supostamente neutro, na verdade, né? Que a gente sabe que não é, e uma arquitetura que fala, né? Uma arquitetura que intervém na arte, que está querendo estar junto com a arte, né? E a arte contemporânea hoje, ela pede isso, né? Eu só fico imaginando os embates que vocês tiveram com os artistas na hora de pensar essa arquitetura, os projetos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa relação. De novo, eu repito, não que eu não tenha lido isso através dos seus projetos, mas eu acho que, em termos de pontuar, né, como que você vê essa arquitetura que está querendo estar junto com a arte, ou participar da arte contemporânea, ou conversar com os artistas a partir de uma proposição espacial que quer contribuir, né? Que é o que eu vejo que a maioria dos projetos que você propõe está fazendo. Poxa, Patrícia, que honra ter você aqui. Muito obrigada pela sua pergunta. Bem, a gente teve essa oportunidade incrível, né, de trabalhar nesse espaço único, né, que acolhe diferentes tipos de suporte para a arte, diferentes projetos, né? Como eu mostrei aí para vocês, trabalhei em projetos em que vamos dizer, a arte é o carro-chefe, né? É o que traz a arquitetura como um projeto complementar, né? E nas galerias também de outros com outro tipo de abordagem. Eu não acho que haja uma resposta única, né? Que o espaço expositivo de projeto, eu quero dizer, que o espaço expositivo deve ser de uma maneira só. Acho que os nossos projetos tratam um pouco deste modo, né? Assim, cada resposta é única para cada situação, para cada galeria. De um modo amplo, eu acho que, bem, a instituição museal, o espaço expositivo mudaram muito, como você já anunciou, né, na sua pergunta. Tem uma abertura, né, ao público e a tornar os acervos mais democráticos cada vez maior, e os suportes sendo cada vez mais muitas vezes urbanos até, né, assim, o museu não precisa necessariamente, a arte não estar mais dentro do museu, né, única e exclusivamente. Então, eu acho que ainda existem, claro, espaços positivos em que o cubo branco é importante para acolher certo tipo de exposição, certo tipo de garantir algum tipo de flexibilidade, de mostras que possam mudar, né? Mas existe abertura para outro tipo de espaço expositivo, que inclusive não é a sala, né? Não é a galeria.
mas que são os espaços mais abertos, mais democráticos, como, por exemplo, acho que esse espaço da Pina que a gente está projetando agora é a cara, né, do que é um museu contemporâneo, né, de como ele deve acolher a diversidade e se relacionar com a cidade e dentro de um parque, né, tão significativo como é o Parque da Luz, enfim. Eu diria que não há uma resposta única, né, para projetos de exposição e de obras de arte. Obrigada, Paula. Muito obrigada a você, muito honrada com a sua pergunta. Bacana. Olha só, eu escolhi uma sequência aqui de perguntas que permitiria a gente ter essa sequência de conversa, né? A próxima pergunta é sobre especificamente o projeto do Hélio Oiticica. Como é que foi esse processo de diálogo, de conversa com o universo, as experiências sensoriais e simbólicas do Hélio Oiticica e o Parangolé? Bem, essa obra são as Cosmococas, né, que ele fez junto com o Neville de Almeida. O Neville está vivo, na verdade, agora estou até na dúvida se ele ainda está vivo, mas ele estava vivo na época. Vive em nossos corações. Ele participou do programa, minha gafe. Enfim, ele participou e nós tivemos diálogos com ele, mas, acima de tudo, há uma grande documentação, né, de como as salas deveriam ser montadas, né, de cada uma das Cosmococas. Tem esse livro, inclusive, que Inhotim ajudou a produzir, junto com o Malba, né, em que há uma extensa documentação do Hélio Oiticica sobre cada uma delas, com as suas descrições minuciosamente feitas, né? E que a gente reproduziu em cada um dos ambientes. Aqui em Inhotim, na verdade, foi a primeira vez que elas foram feitas para ficarem expostas definitivamente, né? Elas tinham estado juntas numa montagem na Pinacoteca, né, antes, às 5, mas não havia existido essa montagem consolidada das 5 juntas permanentemente. E houve uma vasta discussão, especialmente curatorial, né, sobre o que isso significa também, né? Do nosso, assim, do ponto de vista da arquitetura, eu acho que a gente entendeu que essa edificação, além de ter muita, não só a relação com a obra de arte com o seu usuário, tem essa questão da paisagem que é fundamental, né, na implantação desse edifício, neste parque, neste contexto, como inseri-lo. E a gente, essa mediação entre o construído e o natural e a paisagem foi fundamental, como eu já falei aqui, né, antes, mas essa experiência de entrar e de ter um contraste mesmo, né, entre a arquitetura e cada uma dessas obras, a gente achou que isso amplificaria, né, de algum modo, essa experiência que é tão fundamental no trabalho do Hélio, né? Então, o corpo, a escala que você tem ao entrar nessa galeria e a continuidade da pedra da Lagoa Santa que está na fachada, que continua na penumbra desse hall de acesso, né? Ele, de certo modo, amplifica essa experiência quando você entra na sala colorida da Cosmococa com aquele som. Enfim, é o que a gente imaginou que fosse acontecer, né? É o que a gente gostaria que acontecesse, de modo que a arquitetura não fosse um potencializador dessa experiência, né? Então, as salas são reproduzidas de maneira completamente fidedigna, né, ao que o Hélio Oiticica e o Neville de Almeida projetaram, e o que está ao redor e esse suporte que as recebe tenta amplificar essa experiência. Eu diria que é um pouco isso. Excelente, obrigada. Essa foi a pergunta da Thaís Coelho, que eu achei que se conectava muito com a pergunta da Patrícia. E, por fim, a pergunta do Caco, o Ricardo Carvalho Lima, nosso Caco aqui na FAO Mackenzie, que faz, primeiro, te parabeniza pelo trabalho
e gostaria pede para você comentar e aprofundar um pouco essa questão da resiliência do projeto da arquitetura no tempo, né? E ele se interessa particularmente sobre essa questão da utopia da vida comum. Isso foi uma coisa que também me chamou muito a atenção. A gente gostaria então que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigada, Caco, pela sua pergunta. Bom, gente, hoje vai precisar de outra palestra para falar. Vai precisar. São coisas bem que eu poderia falar por bastante tempo, mas acho que a ideia da resiliência do tempo é algo que está bem presente em todos os nossos projetos, nossas investigações, de uma desfuncionalização, né, da arquitetura, de um entendimento que a arquitetura deve ser vista como algo infraestrutural. O Carlos Alberto Maciel, meu sócio, fez a tese de doutorado dele toda nesse tema, né, assim, arquitetura como infraestrutura. E é claro que os nossos diálogos nos alimentam, né, a prática alimenta também os trabalhos autorais de cada um de nós na academia. Mas essa discussão está muito presente no que a gente tem buscado nas nossas respostas de projeto, nesse entendimento do que é o suporte, do que é o recheio, né, do que pode, para resgatar o Habarakin também, do que deve ser visto como infraestrutural e permanecer ao longo do tempo, e do que pode acolher a imprevisibilidade da vida, né, e ser adaptado com as mudanças que a vida tem ao longo ao longo do tempo, né? Incorporar o tempo como uma variável de projeto. Então, de certo modo, acho que a resposta é um pouco essa de entender a arquitetura como uma infraestrutura que deve acolher essa diversidade. E é um pouco isso que a gente experimenta aí nesses projetos. Utopias da vida comum é o tema da nossa exposição que está representando o Brasil na Bienal de Veneza, né? E que, de certo modo, também traz essa discussão. Uma pergunta que a gente tem pensado muito e que está lá colocada, inclusive, no pavilhão, será que devemos construir ainda mais, né? Diante dessa crise ambiental que vivemos, né? Assim, que o planeta se encontra hoje, e especialmente depois da pandemia, e com tanta ociosidade de imóveis em áreas urbanas cheias de infraestrutura, né? Acho que a urgência dessa pergunta se amplifica, assim, será que devemos construir ainda mais hoje? E entender um pouco o que é atuar sobre o existente, né? Então, para falar brevemente da exposição, não sei se eu vou me alongar demais, mas a gente tem a exposição organizada em 2 tempos, né? O passados do futuro, desculpa agora, presente do futuro e o passado do futuro, isso. Futuros do passado, futuros do presente, desculpe. Que é essa ideia de ter o projeto... Bom, vou tentar amarrar aqui também com a ideia dos processos de projeto que a gente estava falando aqui, né, antes. Nós 5 sócios temos esse entendimento do projeto como algo que nos coloca a imaginar futuros possíveis, né? E é essa a ideia de utopia que está nessa exposição, né? Entender não a utopia ideal, inalcançável, mas aquela em que a gente projeta e imagina um futuro melhor e viável, né? Como saída para esse presente em que estamos. Então, para amarrar um pouco com essa pergunta anterior, né, da imprevisibilidade, acho que é inevitável pensar em projetos hoje, do presente, que estão lidando com isso. E lá nessa exposição, então, nos futuros do presente, tem 2 filmes comissionados a partir dessa experiência, um feito na ocupação Carolina de Jesus, aqui em Belo Horizonte,
que é, enfim, entendemos que esses movimentos de ocupações de infraestruturas ociosas nos centros urbanos são uma poderosa resposta, assim, a problemas urbanos tão comuns nas nossas cidades, né, de garantir vitalidade às áreas centrais e de garantir infraestrutura aos mais vulneráveis, né, e de ressignificar essas estruturas que podem estar ociosas hoje em dia. Do outro lado dessa sala, a gente comissionou um filme sobre a metrópole fluvial, que é aquela proposta de projeto, é um grupo de pesquisa da FAUSP, que o Alexandre Delijaikov coordena, né, o professor Alexandre Delijaikov, que tem essa proposta de transformar São Paulo a partir dos seus rios, né, de transformá-la em uma cidade navegável, que cria, então, esse anel de navegação fluvial, que pretende transformar, pretende transportar todo o lixo urbano e de criar áreas públicas ao longo das margens dos rios. Então, olhar esses espaços, né, que hoje são quase que não lugares, e imaginar que eles podem ser o coração e uma ressignificação completa do tecido urbano, né, mudando a matriz rodoviarista para algo muito mais sustentável e ecológico e com muito mais qualidade urbana, né, a partir dos que está aí, do existente, parece ser um projeto de futuro muito incrível, né? E essa exposição, então, Utopias da Vida Comum, trata um pouco disso. Eu falei desses dois filmes principais, mas a ideia que norteia principalmente é imaginar esses futuros possíveis a partir do que está dado, dessa intervenção que está aqui. E isso também incorpora o tempo como variável, para amarrar as duas perguntas, Caco. Joia, muito bem, obrigada. Paula, muito obrigada pela sua generosidade, pelo tempo que está dedicando aí a nós. Eu queria, então, fazer as minhas últimas palavras de encerramento, não só agradecendo, mas também pontuando algo que me chama muito a atenção, dentre todos esses elementos que você já trouxe para a gente, né? Eu fiquei particularmente tocada de você ter trazido os projetos que vieram a partir do nascimento da sua filha. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, é uma reflexão que eu queria deixar registrada, que não há a gente não precisaria pensar em relações hierárquicas entre o desenho de uma casa de boneca ou o desenho de uma instituição museal. Essas relações hierárquicas são criadas artificialmente, mas o significado que elas têm, o papel que elas têm na vida de uma arquiteta e o papel que elas transmitem no aprendizado, na cultura da nossa profissão, tem, digamos assim, um potencial e tem um significado, e significados possíveis que a gente pode construir, né? Me chama muito a atenção, em particular, a sua menção às questões ligadas ao afeto. Se existe uma disciplina que vai salvar a humanidade, é a disciplina do afeto. Antes de todas as outras, é a disciplina do afeto. E afeto é uma coisa que se aprende, não é uma coisa que a gente nasce com isso, né? O afeto pode ser aprendido por mulheres, como tradicionalmente sempre foi, e a gente acabou aprendendo e transmitindo, e pode também ser aprendido por homens, igualmente, na mesma medida. A gente está vendo aqui vários homens assistindo à palestra que com certeza conhecem essa disciplina. Então, enfim, queria pontuar isso como um final inspirador que você trouxe para o evento hoje, a meu ver, e queria ainda pontuar e agradecer a presença aqui de duas arquitetas que eu admiro muito, assistindo a nossa palestra hoje, que são a Jo Vasconcelos e a Glória Cabral. Obrigada, queridas, por estarem presentes aqui, prestigiando o nosso evento. E com isso eu quero encerrar agradecendo a todos e todas que estiveram assistindo, a generosidade da Paula e principalmente ao trabalho incrível das arquitetas do Arquiteto Atlas, que fizeram tudo isso acontecer. Obrigada para todo mundo, boa noite. E até o próximo encontro, na última quinta-feira de outubro. A gente se vê lá. Até mais, pessoal.